Agora que já conhece o caminho, eu não precisa ficar tímido não, tá? Inclusive, vamos falar muito sobre o caminho na lição de hoje. Vamos lá. A lição é de número 89. Esse livrinho é o livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nós estudamos esse ano. Então, todas as lições, as palestras que nós fazemos aqui para vocês é tirada desse livro. Inclusive, é um livro que eu recomendo de ter em casa, porque abrir ele eventualmente é de um refrigério muito bom para a nossa alma, nosso entendimento e o nosso melhoramento interior, que é para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá. A lição é de número 89, em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Esse trecho Emmanuel tirou do Evangelho de Marcos. E o que Emmanuel quer que nós prestemos atenção nessa pergunta de Jesus? Então eu vou contar a historinha desse momento em que acontece esse questionamento de Jesus para que possamos entender a lição, por que Emmanuel destaca isso. Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos e uma boa parte da população de Jericó o seguia a caminho de Jerusalém. Eles iam a Jerusalém em comemoração ao Pêssar, a Páscoa judaica. E nós já sabemos o que acontece com Jesus quando ele chega em Jerusalém. Então Jesus estava introspecto porque ele já sabia, ele já sentia no coração dele o que o esperava em Jerusalém. Então Jesus está adiante, vêm os seus discípulos e a multidão de Jericó o seguia. Eles vinham pela estrada, era uma caminhada de 25 quilômetros até Jerusalém. Então eis que se levanta da beira do caminho o cego de Jericó, Bartimeu. E aí ele levanta, escuta aquele tumulto e ele quer entender o que está acontecendo. Por que tanto barulho? E ele pergunta quem está aí. E alguém que passa fala, é Jesus. Então ele naquele momento se vê com uma grande empolgação e ele chama por Jesus. Jesus, Jesus. Mas Jesus está lá na frente e não escuta. E ele segue, Jesus, Jesus. Jesus ainda não escuta. Só que a multidão que acompanhava Jesus falou assim, fica quieto, não incomode o mestre. Fica quieto, cego, não incomode o Messias. E aí Bartimeu resolve gritar mais alto, afinal de contas ele era cego, não era mudo, né? Jesus, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus para. Neste momento, Jesus se vira e pergunta, quem me chama? E aí os discípulos falam, é um cego que está sentado no canto, na margem da estrada. E aí Jesus fala, tragam ele até mim. E aí a multidão que tinha acabado de destratar Bartimeu vai até lá e acolhe o cego. E fala, levanta que Jesus está te chamando. E Bartimeu, que tinha uma capa, essa capa era dada... Por favor. Por favor. Essa capa era dada por Roma, pelo governo de Roma, que seria um selo, uma autorização a Bartimeu, aos cegos, mendigarem. Como eles eram à margem da sociedade, então eles recebiam uma capa com um certificado e que essa capa, ele dormia nessa capa, ele podia pedir esmolas, ele era um andarilho com chancela do governo. Eu achei isso tão fantástico, eu falei, gente, Roma não chegou sendo desorganizado, né? Eles eram organizados. Afinal de contas, eles colonizaram, né? Conquistaram todo o mundo conhecido da época por essa organização.
Mas, enfim, eu quero dar um stop aqui, só para a gente entender o porquê que Emmanuel escolheu este momento para essa lição de hoje. Então, vamos pensar. Jesus está saindo de Jericó com os seus discípulos e muitos seguidores, que todos queriam o que de Jesus? Milagre, queriam que ele mostrasse o poder dele para quem estava atrás dele, para quem estava seguindo. Ele queria que ele saísse mostrando todo o seu poder de cura a todo momento. E Jesus vinha cansado porque ele sabia o que esperava em Roma. Então, quando passam por Bartimeu, e Bartimeu acorda, levanta, fica percebe que ele não estava na estrada, ele estava na margem, no canto da estrada. E ele cego, vivendo à margem da sociedade, mendigando, pedindo esmola e sendo destratado por todos, inclusive ali naquele momento quando ele pede que ele queria falar com Jesus, que ele pede que ele queria uma palavra do Messias. E quando Jesus fala, quem me chamou, Jesus ouviu e parou, porque Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi. E Bartimeu reconhece toda a cronologia de Jesus. Tende misericórdia de mim. Misericórdia, a etimologia da palavra misericórdia é me acuda, me decolo, me acalente, me desseio. Então Jesus percebeu que aquele homem, ele sabia o que ele estava pedindo, que ele não era um ignorante, um cego apenas que estava ali perdido, não estava no caminho certo. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os ensinamentos. Por isso que Jesus parou, porque ele queria dar um exemplo, que ele estava cego, mas ele conhecia, ele não era ignorante. Diferente de muitos aqueles que estavam seguindo Jesus, que só queriam um milagre. Não queriam de fato entender o ensinamento de Jesus, não queriam de fato aprender o ensinamento de Jesus. Eles queriam apenas um milagre. E quando Jesus pede para pegarem Bartimeu, aquela capa que usava a capa com a chancela de Roma para mendigar, para pedir esmola, ele lança a mão da capa. Isso quer dizer o quê? Que ele queria deixar para trás aquela vida de mendigância, que ele estava abandonando a vida de miserável e que ele não queria mais ficar à margem do caminho. E chegando na frente de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu faça? E ele fala, eu quero ver. E aí Jesus vira para ele e fala, você siga o seu caminho, que a sua fé te curou. E Bartimeu segue o caminho junto com Jesus. Então percebem quantos ensinamentos tem nessa simples pergunta, neste momento, que é um momento histórico e um momento de ensinamento para todos nós. Bartimeu, que tinha sido hostilizado há poucos instantes pelos seguidores de Jesus, por ser um cego e por estar à margem do caminho, foi acolhido no momento que Jesus falou, traga ele até mim. E ele precisou ter coragem para levantar, deixar a capa para trás, mas ele tinha certeza que ele queria mudar. Ele tinha certeza que ele queria enxergar, que ele queria ver os ensinamentos, ele queria ver o caminho e ele queria seguir Jesus. Então essa lição, ela traz para a gente o seguinte, quantos de nós que não estamos perdidos pelo caminho da vida, quantos de nós que não somos hostilizados, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos longe dos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus está aqui para todos nós. Ele não nos abandonou em nenhum momento. E a prova disso é este evangelho de Marcos e de Mateus, que viveram com Jesus e que anotaram todos os ensinamentos do Mestre. E o próprio Jesus, com tudo o que ele
foi passado para nós e que nós sentimos dentro de nós. A centelha divina de Deus está dentro de nós. É essa transformação que o cego Bartimeu se propôs a fazer, todos nós podemos fazer. Abandonar a nossa vida e assumir um compromisso, mas é um compromisso de trabalho, de transformação, de mudança de interior. Sim, nós desviamos do caminho, mas nós sabemos o caminho. Nós conhecemos o caminho. Kardec nos ajudou muito codificando a doutrina espírita. Temos muitos livros que nos ajudam a encontrar esse caminho. Chico tem mais de 400 livros, esse aqui é apenas um deles, para nos mostrar o caminho. Então nós temos o caminho. Vocês que estão vindo a primeira vez, agora já conhecem o caminho. Então o crer é um caminho. Qualquer lugar que vocês possam estar, que se conectem com os ensinamentos de Jesus, que consigam sentir a transformação dentro do coração, esse compromisso de transformação interior, que nós falamos de reforma íntima. Eu nem gosto muito de falar de reforma, porque reforma é uma coisa tão complicada, tão chato, obra, mas é porque a nossa transformação é uma obra. Nós estamos em construção diária, né? Todos os dias nós estamos nos reinventando, nos renovando. Então, nós precisamos construir um mundo melhor para nós e para quem está conosco. Porque assim como Bartimeu foi hostilizado por aqueles que o conheciam, porque os moradores de Jericó eram seus conhecidos, alguns até poderiam ser os seus familiares, quem mais nos decepciona são os nossos próprios familiares, são as pessoas de nosso convívio. Então, o cego, ele se decepcionou com as pessoas que estavam ali, porque vendo que ele era cego, que estava à margem, não quiseram ajudar e trazer ele para perto de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus falou, tragam até mim, eles já se modificaram também, porque Jesus deu o exemplo. Então não é porque ele é cego que nós não vamos ajudar. Não é porque ele está fora do caminho, porque o cego ali muitas vezes foi só uma figura que foi utilizada para mostrar que todos nós somos cegos em algum momento da vida. Todos nós nos perdemos no caminho. Mas o importante, e já para finalizar, é que o caminho existe. Então eu quero ler um trechinho aqui da lição, que Emmanuel fala o seguinte: lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Que foi isso que Bartimeu fez ao deixar a capa, que era a casa celeste dele, porque na capa ele dormia, ele podia pedir esmola, ele se protegia da chuva, do frio. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos. Olha aí quando Bartimeu foi hostilizado, ou quando nós nos decepcionamos com alguém do nosso convívio. De maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Nada como uma dor para a gente chamar por Jesus ou pedir ajuda de quem quer que esteja disposto a nos ajudar. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Bartimeu quis ver e viu. Jesus falou, vai que a sua fé te curou e segue pelo caminho. E situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Ele estava cansado de ficar sentado mendigando. Quis levantar, deixou sua vida para trás, porque às vezes nós ficamos cristalizados em situações porque mudar dói, mudar é difícil e só depende de nós. Jesus está aqui para ajudar, nós aqui do CRE estamos aqui para ajudar, Chico está aqui para ajudar, Emmanuel está para ajudar, todos os evangelhos estão aqui para ajudar, mas precisa querer. Então, já para finalizar, a frase que eu sempre gosto de fechar com uma frase é que todos nós possamos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Boa tarde.